Olá, harmonizadores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito engraçado no início da carreira, no início da transição. Como saber se a harmonização facial é para mim? Não sei qual área eu devo seguir. Bom, provavelmente você já se questionou com isso. Todo mundo que está se especializando, que está focando na área, tem esse momento de transição ali, né? De saber se a área realmente é pra gente. Eu, inclusive, já passei por isso no início da carreira. Para quem não sabe, eu sou cirurgia dentista, então eu formada ali em odontologia, queria seguir a parte, eu já contei isso aqui no meu canal do YouTube, queria seguir a parte da odontologia estética, fazer faceta, enfim, toda essa parte ali. E eu tava me sentindo frustrada e eu entrava muito numa comparação. E eu sempre falo assim, gente, que o trabalho, às vezes, ele é dom, né? Às vezes a pessoa, ela tem a sorte de ter um dom ali. Por exemplo, quem tem o dom de cantar, ama cantar, e é um cantor, trabalha com música. Gente, que show, né? Às vezes o trabalho ele é dom, mas no meu caso não foi dom. E eu vou falar para vocês que na grande maioria das vezes a gente não tem o dom, a gente tem que ralar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender mesmo e buscar para fazer com que esse trabalho valha a pena. Mas a gente sabe que a gente está na área certa quando não se sente sufocado em trabalhar. Então eu falei que eu senti uma diferença muito grande em trabalhar com a odontologia e a harmonização facial, porque a odontologia eu era sufocada. Então eu ia atender, eu nunca vou me esquecer o último caso grande que eu fechei de odontologia. O paciente ele tem o mesmo nome do meu pai, e eu fiz coroas nele. Então, para quem não sabe, coroa é quando a gente vai, enfim, colocar uma prótese ali em cima do dente. E eu fiz essas coroas e eu lembro que teve um dente em específico que deu muito errado, muito errado. Não estava conseguindo cimentar, eu estava muito estressada, assim, sabe? Eu estava extremamente estressada mesmo. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não sirvo para ser dentista, sabe? E eu já tinha cursos de harmonização facial e no dia seguinte eu ia fazer um Botox Day. E, enfim, passou a noite, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei horrores, assim, fiquei super frustrada. E no outro dia eu fui organizar as coisas pro Botox Day. E no final daquele dia eu saí tão leve, sabe? Tão leve, que eu falei, sabe que eu gosto de fazer isso? Sabe que tá sendo bom, os pacientes estão felizes, estavam falando da minha forma de atendimento. Então, naquelas pequenas coisas, assim, eu fui sentindo virar uma chave na minha vida. E eu vou falar para vocês assim, que se você tá na harmonização facial simplesmente pelo fato de lhe dar dinheiro, eu acho que não tem uma durabilidade isso, porque os pacientes reclamam, a gente tem intercorrência, a gente tem esses vieses, né, ali. E então tem que fazer porque você gosta mesmo, tá? Tem que fazer porque você quer realmente aprender, quer se dedicar. E se você ainda não se sente bom, você não entrega os resultados, eu ainda não entrego os lábios que eu queria, eu não faço os resultados que eu queria. Calma, gente, tudo é um processo, né? Tudo é o tempo ali de você entender o que você está fazendo, entender o teu processo de maturação dentro da área. Eu não sou a mesma Ana, os meus resultados no início não eram bons, eu tive que buscar, eu tive que gastar muito tempo e dinheiro, e eu falo que assim, o tempo para mim foi o que mais na época me deixou questionando. Vocês pensem o que acontecia na minha cabeça. Quando eu me formei, eu já tinha feito curso de harmonização facial. Na minha época, dava para fazer curso dentro da faculdade. Então, eu fiz quando eu ainda estava na faculdade. Depois, logo, o CFO não liberou mais, né, para o acadêmico fazer. Então, eu já tinha atendido e a minha ideia era, eu vou conciliar as duas áreas, estética com estética, né? Então, faceta, por exemplo, com preenchimento labial. E essa era a minha ideia. Só que a minha ideia, olhem bem a palavra, era conciliar, não viver de Hoff, né? Não trabalhar somente com Hoff. E quando eu me vi largando a odontologia e falando eu não quero mais ser dentista, a minha ânsia por estudar, por aprender, ela foi 1000 vezes mais do que eu só conciliasse. Então eu gastei muito tempo e energia. E teve cursos que eu fiz assim simplesmente e falei, gente, como, né? Por que eu fui fazer esse curso? E eu não aprendia nada. Então eu tive esse processo e eu falo que eu vivi uma segunda faculdade. Só que foi tão engraçado porque as coisas elas iam entrando tão fluídas na minha cabeça assim, conforme eu ia fazendo curso, conforme eu ia estudando, e parecia que
eu tinha nascido para harmonização facial, mas na verdade não era um dom, na verdade era uma decisão. Eu tinha decidido, eu não tinha mais escapatória. Os meus pais estavam mega frustrados comigo, porque era aquela coisa, fez odontologia, fez para ser dentista, não vai ser nada, vai viver na sombra do marido, vai abandonar, vai, sabe aquela coisa assim? Então eu tava meio que numa pressão ali de querer entregar resultado para provar que eles estavam errados, e eu não tinha mais para onde fugir. E eu digo que eu levei, assim, sorte, mas na verdade não. Na verdade, Deus foi tão bom comigo que Ele colocou a harmonização facial, que Ele sabia que eu iria me identificar. E ali eu comecei a descobrir um talento. Mas esse talento, ele teve que ser treinado, gente. Não foi aquela coisa que, nossa, eu desci assim com um dom que, por exemplo, sei lá, jogar futebol. Tem pessoa que tem dom de jogar futebol, né? Então, gente, não fiquem se questionando nisso. Ai, será que a harmonização facial é para mim? Será que é essa área que eu devo seguir? Você tem que testar e você tem que sentir dentro do teu coração. O que você está fazendo? Por que você faz o que você faz, né? Você quer só aplicar a injeção na testa nas pessoas ali? Você quer só fazer um botox? Ou você quer mudar a realidade dessas mulheres, desses homens? Você quer transformar a autoestima? Você quer gerenciar o envelhecimento? Então, isso que eu falo muito para os meus alunos, e fica essa dica para você, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tem uma perspectiva diferente, uma realidade diferente, as coisas elas se tornam mais leves, sabe? A gente trabalhar, tem dias que eu trabalho 15 horas, tem dias que a gente tá aqui em curso, eu tenho muito paciente sobre a minha responsabilidade, sobre a minha mão, né? E eu falo que eu chego no final do dia, eu tô exausta, mas é uma exaustão diferente do que, por exemplo, um único paciente que eu atendi, que não deu certo, que eu fiquei frustrada. Então, é um cansaço diferente, é um tipo de cansaço diferente. E se você tá nessa área, por exemplo, você está em outra especialidade e você quer migrar para a harmonização facial, saiba que existe esse tempo de transição, existe esse tempo de você ter aí, né, realmente uma carreira sólida, firmar. O início da harmonização não é fácil. Não acha que você vai entrar na ROF e você vai ganhar ali seus 10 mil reais já no primeiro mês, porque pode ser que para alguns sejam assim, mas para a grande maioria dos profissionais a gente tem que construir uma carteira de pacientes, a gente tem que aprender, tem que ter esse momento aí de realmente da base, né, da raiz ali da harmonização facial, para que quando o processo comece a germinar, para que quando a gente saia ali de ser simplesmente uma sementinha, se torne uma raiz e comece a frutificar ali, a realmente sair daquele solo, é o momento que a gente vai estar aprendendo, vai estar buscando e vai estar se diferenciando. Então, a harmonização facial com certeza é uma área muito promissora, a estética vem cada vez crescendo mais, só que não fique com esse questionamento dentro do seu coração, será que eu tenho que fazer? Será que eu preciso fazer, né? E se for, gente, para ser, pode ter certeza que você vai saber, você vai sentir dentro do teu coração. E por último, uma coisa que me mexeu muito comigo na época, assim, que eu lembro que eu era muito sozinha, né? Eu tinha que tomar essa decisão, mas as pessoas ao meu lado, elas até pareciam apoiar, mas por trás, sabe aquela coisa de falar pelas costas, que é o que eu acho que mais magoa a gente, né? O falar nas costas, que na frente tá tudo certo, mas atrás tem aquela pressão. E eu lembro que naquele dia que eu ia tomar a decisão e que eu ia falar para os meus pais, assim, que eu não ia mais atender, porque o meu foi muito, não foi uma transição, eu fui muito incisiva, né, no que eu tinha pensado. Eu não vou mais atender odontologia, eu só vou finalizar os meus pacientes e não vou mais ser dentista de cadeira, eu vou fazer somente ROF. Então, o meu foi uma transição muito brusca. E eu lembro que naquela noite que eu ia contar, eu orei muito para Deus. Eu falei assim: se for para ser, me dê força para falar, me dê uma brecha para eu falar. E se não for, que algo aconteça, que aí eu vou orar mais e vou entender. E naquele dia eu tive uma resposta muito grande e foi para ser, era para ser, né? Tinha que ser assim para eu conseguir estar aqui hoje e eu entendo. Então, entregue nas mãos de Deus também, se essa área for para você, se a harmonização facial for o seu sonho, que eu tenho certeza que vai ser encaminhado para que você consiga aí ter muita performance e muito resultado. Se você se identifica, se você está passando por alguma dificuldade, comenta aqui que eu vou estar respondendo e vou estar auxiliando vocês nesse início de carreira. Um beijão!